Fala galera, beleza? Eu sou o Black Nerd e esse é o Nerd Esporte 360, seu canal de curiosidades, notícias, dicas de Cartola FC, Cartola Express, incluindo agora a NBA. Então vamos lá galera, para mais um vídeo aí, tá? Vamos falar de Corinthians e vamos falar da nova contratação do timão aí, Antônio Oliveira. Vamos fazer aqui um raio-x para você, torcedor corintiano, que ainda não conhece o técnico aí. Vamos falar das passagens dele aí e do tempo que ele foi jogador de futebol, né? Foi uma carreira relativamente curta. Vamos falar também aí de tudo que envolve essa negociação do Corinthians, tá? A única coisa que eu vou pedir pra vocês, galera, é aquela de sempre, que é você se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, aquele like maneiro, clicar no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar o vídeo novo, seguir a gente lá nas redes sociais, @NerdEsporte360 lá no Kawaii, no TikTok, no Instagram, que a gente solta também muita coisa bacana por lá, beleza? Então vamos lá pro nosso vídeo, sem mais enrolação, vamos falar de Antônio Oliveira, novo técnico do Timão. Então é isso aí, galera, fiz aí um compilado de todas as notícias aí que eu pesquei aqui, né, dos principais jornais aí falando sobre essa chegada do Antônio Oliveira, né, espero colaborar aí com vocês aí com muita informação, tá? O Corinthians alinha detalhes com o Antônio Oliveira e pagará multa para tirar o técnico do Cuiabá. Timão aguarda assinatura de contrato para oficializar o técnico português. O Corinthians está próximo de anunciar Antônio Oliveira do Cuiabá como novo técnico do clube. A diretoria alvinegra acertou com o treinador português um contrato válido por uma temporada. A informação foi divulgada pelo UOL. A multa rescisória de Antônio Oliveira no Dourado é de 1,1 milhão, valor considerado acessível pelo Timão. O vínculo do português com o Cuiabá é até o final da temporada de 2024, e eu acho que realmente é um preço bem acessível. Um milhão de reais para um time do tamanho do Corinthians não é nada, né? Isso aí é a renda de um jogo aí do Corinthians aí no Itaquerão, né? Antônio Oliveira foi um dos vários nomes oferecidos ao Corinthians após a demissão de Mano Menezes. O português não era unanimidade dentro do Parque São Jorge, mas eu acabei falando aqui dele aqui nas nossas lives diárias. Todo dia tem live aqui às 10 horas da manhã e a gente analisou aí a possível chegada dele aí no Corinthians. Ele não estava sendo cogitado, mas eu citei o Antônio Oliveira como uma possibilidade viável e boa para o Corinthians, né? Sei que a diretoria não me ouviu, né? Minha live é tão pequena que ninguém quase acompanha, mas, né, tava lá registrado lá, né, e tiveram um bom senso de trazer o técnico, né, mas a diretoria entrou em consenso após descartar Cuca e avaliar que a adaptação de um estrangeiro como Zubeldia e Gabriel Melito poderia ser demorada, dado o momento delicado da equipe na zona de rebaixamento do Paulistão. E aí tem razão, né, ia chegar um técnico gringo e até implementar o seu estilo de jogo, ia levar tempo, e o Corinthians, tudo que o Corinthians não tem, pelo menos nesse início de temporada, é tempo, estar fora da zona de classificação e muito próximo da zona de rebaixamento, né? Além do Cuiabá, Antônio Oliveira soma passagem pelo Atlético Paranaense e Curitiba no futebol brasileiro. Nas duas últimas temporadas pelo Dourado, o treinador português obteve 16 vitórias, 11 derrotas e 10 empates, com 52,3% de aproveitamento, né? E aí, para regularizar o novo técnico, a diretoria alvinegra precisa comprovar o pagamento de multa rescisória de Mano Menezes, avaliada em 9 milhões. Aí o auxiliar Thiago Kozlowski, do Corinthians, estará à beira do gramado no clássico entre Corinthians e Santos até o Antônio Oliveira assumir o clube. E claro, e aqui no Campeonato Paulista, né, existe essa regra em que você, quando manda de treinador embora, você só pode inscrever o outro treinador assim que você paga a sua multa rescisória, ou pelo menos entrar em acordo com o seu treinador demitido, tá? Então essa é uma regra que o Corinthians não pode deixar de cumprir, senão não consegue colocar aí o Antônio Oliveira. Então nesse primeiro momento não deve sumir, mas para a semana, no próximo jogo, já deve estar à beira do gramado, né? Outra notícia aqui, complementando aqui, quem trouxe aqui foi o Bola VIP, né? Trazendo aqui também essa notícia aqui, não, Pedro Zanuzzi, oficial, Corinthians vai anunciar mais 4 chegadas junto com o Antônio Oliveira. Novidades serão confirmadas juntamente com o português que chega para assumir na vaga deixada por Mano Menezes. A péssima campanha no Paulista fez com que o Augusto Melo tomasse a decisão de demitir Mano Menezes no Corinthians de forma imediata, até porque isso vinha sendo pedido frequentemente pelos torcedores, inclusive eu aqui na live também falei que o Corinthians deveria trocar de técnico. Mano Menezes, na minha opinião, não entregaria mais do que já entregou no Corinthians, tá? Dessa forma, sem demorar muito, especialmente por saber a necessidade de uma reviravolta rápida no estadual, o Timão foi atrás de um substituto, fechou acordo com o Antônio Oliveira, né, que estava aí no Cuiabá. E aí,
o Corinthians deve trazer um quarteto aí, né? A lista que foi entregue aos dirigentes do Corinthians inclui nomes que estavam vinculados também ao Cuiabá. São eles Bruno Lazzaroni, auxiliar, Bernardo Franco, auxiliar, Diego Favarin, auxiliar e Felipe Zílio, analista, né? O Lazzaroni, ele é o responsável pela observação coletiva e individual da equipe, né? Que eu acho interessante ter esse tipo de observador. Bernardo trabalha com a observação dos adversários e desenvolvimento de estratégia de jogo. Isso é muito bom que o cara fica específico para isso e entrega para o técnico tudo prontinho de como o adversário joga, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, para o técnico não ter aquele trabalho de ficar analisando tudo aí do seu adversário, né? E o Favarin, entre outros tópicos, desenvolve as estratégias em situações de bola parada. E é interessante você ter um cara só para bola parada, porque você consegue fazer jogadas específicas. E aí o treinador fica apenas com o amplo, né? Com o macro, né? Com como o time vai jogar, o estilo de jogo, peças que vão entrar. E aí a bola parada, eu acho interessante você ter um cara específico para isso. E o Zílio é quem fica com a missão de analisar e apresentar as imagens da equipe e dos adversários. Aí aquele lance lá antes do jogo ou durante ali a preparação em que o técnico mostra aí lances do jogo do time adversário, lances do seu próprio time em que o time erra ou acerta algumas jogadas, o que deve potencializar e o que deve corrigir. Então o Zílio aí, ele é específico apenas para isso, né? E aí o Kozlowski, né, vai comandar a equipe, como já dito aí, no clássico aí agora contra o Santos aí, hoje, né? Hoje ou amanhã, não sei. É hoje ou amanhã esse clássico aí, no meio de semana aí do Corinthians pelo Campeonato Paulista. E agora vamos falar aqui da história, né? Rapidinho aqui também da história do Antônio Oliveira. Português de 41 anos, está no Cuiabá e está perto de assumir a vaga de Mano Menezes, né? Antônio José Cardoso de Oliveira, nascido em Lisboa, em Portugal, tem 41 anos e está acordado para ser o novo técnico do Corinthians. Ex-jogador de sucesso relativo. Para ser sincero, ele não teve relevância no futebol muita, né? O atual treinador do Cuiabá viu a carreira deslanchar no Brasil após chegar no país como auxiliar técnico de Jesualdo de Oliveira, né? O português foi a segunda opção do Corinthians, que negociou também com o Zanardi, né? Atual técnico do São Bernardo, né? Mas existe uma cláusula também, outra regra do Campeonato Paulista, que um técnico não pode treinar duas equipes no mesmo campeonato. Eu acho boa essa regra porque você evita que os times grandes ficam retirando técnicos de clubes pequenos aí que vem fazendo boa campanha no campeonato, né? E eu fico admirado como que o setor jurídico do Corinthians não sabia dessa regra. Entraram no campeonato sem saber uma regra fundamental, né? Antônio Oliveira teve curta carreira como jogador, revelado na base do Benfica. Ele passou por Braga, Santa Clara, Casa Pia, Oriental e Fabril Barreiro. Todos times meio que irrelevantes lá no campeonato português, né? Todos times portugueses. Até encerrar a carreira em 2011. O português herdou a paixão de futebol pelo pai Tony, ídolo do Benfica. Após pendurar as chuteiras com 29 anos, até novo, relativamente novo, né? Realizou um estágio no Sub-17 do Benfica e recebeu a primeira chance no Tractor do Irã. Antônio Oliveira era auxiliar do pai e a dupla ficou no clube entre 2012 e 2016. Depois, o auxiliar teve uma passagem curta de apenas 6 meses pelo Rudar da Eslovênia, ainda em 2017. Antônio Oliveira assumiu o Kasma do Kuwait, clube pelo qual foi técnico, e o pai o manager. Antônio Oliveira e o pai Tony não chegaram a um acordo para renovar com a equipe do Kuwait e deixaram o clube no 4º lugar do Campeonato Nacional. Antônio Oliveira então separou-se do pai e seguiu carreira solo. Pela primeira vez longe do pai, Antônio Oliveira aceitou o convite de Jesualdo e veio pro Brasil aí, né, para treinar o time B e ser auxiliar aí no Santos Futebol Clube. Ele chegou em janeiro e ficou até agosto de 2020, mas com a demissão do Jesualdo, o Antônio Oliveira optou também por sair, né? E aí ele chegou ao Atlético Paranaense após o convite do gerente auxiliar executivo William Thomas, que tinha o trabalho como profissional no Santos. O português trabalhou com a comissão técnica de Paulo Autuori e fazia parte do plano do clube de ter uma escola de treinadores. Na época, Paulo Autuori dividia as funções de treinador e diretor de futebol. No ano seguinte, em 2021, foi efetivado como técnico em passagem que durou 9 meses. O técnico português deixou o Furacão com 21 vitórias, 7 empates e 12 derrotas em 40 jogos, 58% de aproveitamento, bem próximo do aproveitamento dele atual aí no Cuiabá, né? Antônio Oliveira retornou para Portugal e treinou o Benfica B,
por alguns meses, antes de retornar ao Brasil para comandar o Cuiabá em sua primeira passagem. Após breve passagem pelo Coritiba, ele retornou ao time do Mato Grosso em maio de 2023, ficando em 12º lugar no Brasil, à frente do Corinthians, classificando a equipe para a Copa Sul-Americana. Ou seja, a temporada agora de 2023 foi a melhor temporada dele como treinador de futebol em todos os clubes que passou, e foi muito bem aí no Cuiabá, saindo e voltando, né? Teve uma pequena polêmica dele aí com o Cássio, mas aí por causa de cera do Cássio, né? Aqui também tem aqui a carreira dele aqui passando aqui por todos os clubes e os anos que ele passou, né? Mas tá aí, galera, um resumão aí bem rápido aí do raio-x do técnico Antônio Oliveira. É um técnico promissor que eu acredito que no Corinthians tem uma possibilidade grande de fazer um bom trabalho, tá? Como eu disse aqui nas lives aqui, né? Você que não acompanha nossas lives aí diárias, todo dia às 10 horas da manhã, que a gente faz um resumão do que aconteceu no futebol no dia anterior, trazemos aí a nossa opinião também, resenhamos aí no chat aí junto com todo mundo aí, tudo que tá rolando no futebol, falamos de contratações, de jogos, de polêmicas. Então 10 horas da manhã todo dia aqui tem live, tá? E aí a gente falou sobre isso, né? Sobre a possibilidade de um refresco no Corinthians, de ter um treinador aí que traga uma forma diferente de jogar do que aquela que o Corinthians vem há mais de 10 anos fazendo a mesma coisa, mais do mesmo, futebol retrancado, saída rápida no contra-ataque, muita marcação, pouca criatividade, muito futebol de resultado, 1-0, 2-1. Tem hora que isso aqui vai bem, é legal, mas chega uma hora que começa a ficar meio saturado, e eu acho que com essa renovação do elenco do Corinthians, vale a pena realmente trazer um técnico também diferente, com um estilo e uma visão de jogo aí, para de repente aí trazer novos ares ao timão. Espero que a torcida agora tenha paciência, porque vai ser um começo de trabalho, um recomeço aí pro Corinthians na temporada, mas eu acho que tem tudo aí para ir bem. Mas diz aí, torcedor corintiano, o que você achou aí da contratação do Antônio Oliveira? E esse currículo aí te agradou? Deixa o like aí que ajuda demais o nosso canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, segue a gente lá nas redes sociais, @nerdsport360, no Kawaii, TikTok, Instagram. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós e tchau!